Quem foi Roboão? E por que suas escolhas marcaram para sempre a história de Israel? Se você não sabe, Roboão foi o príncipe herdeiro de Israel, filho de Salomão e neto do rei Davi. Ele cresceu durante o auge do reino de Israel, quando seu pai impressionava todas as nações com sua sabedoria extraordinária e sua riqueza quase incalculável. Mas Roboão experimentou o completo oposto disso tudo. Ele viu toda a glória do reino de seu pai escapar de suas mãos. E depois dele, Israel jamais foi o mesmo. Sim, foi durante o reinado de Roboão que o reino unificado de Israel ruiu e foi dividido em 2 reinos distintos: Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá após a divisão dos reinos. E neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Roboão de acordo com a Bíblia. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Cunejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te ajudar a entender melhor quem foi Roboão e qual sua importância na história bíblica. O exato significado do nome Roboão é discutido entre os estudiosos, mas normalmente a posição mais aceita é a de que Roboão significa o povo se expande ou ele aumenta o povo. Você consegue perceber que, se isto estiver correto, curiosamente o que ocorreu em seu governo em Israel foi exatamente contrário ao significado de seu nome, pois durante o seu tempo o povo foi dividido. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Esta informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos e que Roboão começou seu reinado apenas aos 41 anos de idade. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita que manteve um bom relacionamento com o rei Davi. Mas Roboão cresceu num ambiente familiar muito complicado. Seu pai foi o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de juntar muitas mulheres. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Além disso, com o tempo, Salomão desviou seu coração do Senhor e começou a cultuar os falsos deuses dos povos de suas esposas. Inclusive, Salomão chegou a construir um santuário a Milcom, o deus cultuado pelos amonitas, que era o povo da mãe de Roboão. Portanto, as práticas idólatras estiveram muito presentes na vida de Roboão. E assim como Salomão, Roboão também manteve um vasto harém. A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas, e foi pai de 28 filhos e 60 filhas. O texto bíblico registra os nomes de 2 das esposas de Roboão, Maalate e Maacá, também conhecida como Micaía. Maalate pertencia à linhagem de Davi tanto por ascendência paterna quanto materna. E juntos, Roboão e Maalate foram pais de Jeús, Semarias e Zaão. Por outro lado, Maacá é citada como filha de Absalão e a mulher a quem Roboão mais amava. Os estudiosos discutem a identidade desse Absalão. Muitos acreditam que não se tratava do filho de Davi que tentou usurpar o trono de Israel, visto que a Bíblia menciona apenas Tamar como filha de Absalão. Outros acreditam que Maacá talvez fosse neta de Absalão, provavelmente através de Tamar. Seja como for, Roboão e Maacá foram os pais de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade e a segurança das regiões. E o filho preferido de Roboão foi Abias, que acabou sendo seu príncipe herdeiro. O reinado de Roboão foi marcado por desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou durante 17 anos, mas os estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado. Contudo, a maioria concorda que provavelmente ele governou de 931 a 914 a.C.
A ascensão de Roboão ao trono de Israel ocorreu em um período muito turbulento. Havia um descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão, que incluíam, entre outras coisas, pesados impostos e trabalho forçado. Os israelitas demonstraram uma insatisfação insustentável, e isto culminou em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram um alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Porém, Roboão, influenciado por jovens conselheiros, respondeu às reivindicações do povo de forma desdenhosa, autoritária e provocativa. Na verdade, Roboão agiu como um maluco e ignorou os conselhos dos anciãos de Israel, decidindo aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas. Este foi um erro fatal, que resultou numa grande revolta que dividiu seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas à casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Porém, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina. Através do profeta Semaías, Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu que Roboão fizesse uma guerra civil contra as tribos do norte. O texto bíblico diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o seu reinado. Mas parece que Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito e pelos filisteus do que pelo reino do norte. Então, durante o início de seu reinado, Roboão investiu na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente a oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações não apenas proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Mas enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente a situação deteriorava-se. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo demonstraram lealdade ao Senhor. Inclusive, por causa dos desvios religiosos de Jeroboão no Reino do Norte, os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquele tempo. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram o Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. Então, rapidamente surgiram postes ídolos, altares e santuários onde se praticavam rituais pagãos. O texto bíblico diz que naquele tempo havia até mesmo prostitutos cultuais em Judá, e o povo fez todas as coisas abomináveis que caracterizavam os povos cananeus que Deus havia expulsado daquela terra. Portanto, a idolatria tornou-se predominante em Judá, e isso provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão seu maior desafio. A invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, e em parte foi uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. De qualquer forma, a ofensiva de Sisaque evidenciou a fragilidade política e econômica de Judá, e foi um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor em resposta à palavra divina que lhes veio por intermédio de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ter sido forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciou sua completa humilhação. A glória de um reino que impressionou a todos durante os dias de Salomão já havia se desvanecido.
Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão realmente foi tumultuado, e seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos. Infelizmente, ele ficou marcado nas páginas bíblicas como um rei que fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Porém, pelo menos durante 2 vezes, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre o seu reino. Na verdade, embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado. Seu governo foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Portanto, a história de Roboão serve como um aviso a respeito da importância da sabedoria, da humildade e da fidelidade a Deus. E quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem foi Roboão na Bíblia. E se desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco, totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem foi Roboão? E por que suas escolhas marcaram para sempre a história de Israel? Se você não sabe, Roboão foi o príncipe herdeiro de Israel, filho de Salomão e neto do rei Davi. Ele cresceu durante o auge do reino de Israel, quando seu pai impressionava todas as nações com sua sabedoria extraordinária e sua riqueza quase incalculável. Mas Roboão experimentou o completo oposto disso tudo. Ele viu toda a glória do reino de seu pai escapar de suas mãos. E depois dele, Israel jamais foi o mesmo. Sim, foi durante o reinado de Roboão que o reino unificado de Israel ruiu e foi dividido em 2 reinos distintos, Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá após a divisão dos reinos. E neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Roboão de acordo com a Bíblia. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Cunejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te ajudar a entender melhor quem foi Roboão e qual sua importância na história bíblica. O exato significado do nome Roboão é discutido entre os estudiosos, mas normalmente a posição mais aceita é a de que Roboão significa o povo se expande ou ele aumenta o povo. Você consegue perceber que, se isto estiver correto, curiosamente, o que ocorreu em seu governo em Israel foi exatamente contrário ao significado de seu nome, pois durante o seu tempo o povo foi dividido. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Esta informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos e que Roboão começou seu reinado apenas aos 41 anos de idade. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita que manteve um bom relacionamento com o rei Davi. Mas Roboão cresceu num ambiente familiar muito complicado. Seu pai foi o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de juntar muitas mulheres. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Além disso, com o tempo, Salomão desviou seu coração do Senhor e começou a cultuar os falsos deuses dos povos de suas esposas. Inclusive, Salomão chegou a construir um santuário a Milcom, o deus cultuado pelos amonitas, que era o povo da mãe de Roboão. Portanto, as práticas idólatras estiveram muito presentes na vida de Roboão. E assim como Salomão, Roboão também manteve um vasto harém. A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas, e foi pai de 28 filhos e 60 filhas.
O texto bíblico registra os nomes de duas das esposas de Roboão, Maalate e Maacá, também conhecida como Micaía. Maalate pertencia à linhagem de Davi tanto por ascendência paterna quanto materna. E juntos, Roboão e Maalate foram pais de Jeús, Semarias e Zaão. Por outro lado, Maacá é citada como filha de Absalão e a mulher a quem Roboão mais amava. Os estudiosos discutem a identidade desse Absalão. Muitos acreditam que não se tratava do filho de Davi que tentou usurpar o trono de Israel, visto que a Bíblia menciona apenas Tamar como filha de Absalão. Outros acreditam que Maacá talvez fosse neta de Absalão, provavelmente através de Tamar. Seja como for, Roboão e Maacá foram os pais de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade e a segurança das regiões. E o filho preferido de Roboão foi Abias, que acabou sendo seu príncipe herdeiro. O reinado de Roboão foi marcado por desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou durante 17 anos, mas os estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado. Contudo, a maioria concorda que provavelmente ele governou de 931 a 914 a.C. A ascensão de Roboão ao trono de Israel ocorreu em um período muito turbulento. Havia um descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão, que incluíam, entre outras coisas, pesados impostos e trabalho forçado. Os israelitas demonstraram uma insatisfação insustentável, e isto culminou em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram um alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Porém, Roboão, influenciado por jovens conselheiros, respondeu às reivindicações do povo de forma desdenhosa, autoritária e provocativa. Na verdade, Roboão agiu como um maluco e ignorou os conselhos dos anciãos de Israel, decidindo aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas. Este foi um erro fatal, que resultou numa grande revolta que dividiu seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas à casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Porém, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina. Através do profeta Semaías, Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu que Roboão fizesse uma guerra civil contra as tribos do norte. O texto bíblico diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o seu reinado. Mas parece que Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito e pelos filisteus do que pelo reino do norte. Então, durante o início de seu reinado, Roboão investiu na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente ao oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações não apenas proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Mas enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente a situação deteriorava-se. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo demonstraram lealdade ao Senhor. Inclusive, por causa dos desvios religiosos de Jeroboão no Reino do Norte, os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquele tempo. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram o Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. Então, rapidamente surgiram postes ídolos, altares e santuários onde se praticavam rituais pagãos. O texto bíblico diz que naquele tempo havia até mesmo prostitutos cultuais em Judá,
e o povo fez todas as coisas abomináveis que caracterizavam os povos cananeus que Deus havia expulsado daquela terra. Portanto, a idolatria tornou-se predominante em Judá, e isso provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão seu maior desafio. A invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, e em parte foi uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. De qualquer forma, a ofensiva de Sisaque evidenciou a fragilidade política e econômica de Judá, e foi um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor em resposta à palavra divina que lhes veio por intermédio de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ter sido forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciou sua completa humilhação. A glória de um reino que impressionou a todos durante os dias de Salomão já havia se desvanecido. Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão realmente foi tumultuado, e seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos. Infelizmente, ele ficou marcado nas páginas bíblicas como um rei que fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Porém, pelo menos durante 2 vezes, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre o seu reino. Na verdade, embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado. Seu governo foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Portanto, a história de Roboão serve como um aviso a respeito da importância da sabedoria, da humildade e da fidelidade a Deus. E quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem foi Roboão na Bíblia. E se desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco, totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem foi Roboão? E por que suas escolhas marcaram para sempre a história de Israel? Se você não sabe, Roboão foi o príncipe herdeiro de Israel, filho de Salomão e neto do rei Davi. Ele cresceu durante o auge do reino de Israel, quando seu pai impressionava todas as nações com sua sabedoria extraordinária e sua riqueza quase incalculável. Mas Roboão experimentou o completo oposto disso tudo. Ele viu toda a glória do reino de seu pai escapar de suas mãos. E depois dele, Israel jamais foi o mesmo. Sim, foi durante o reinado de Roboão que o reino unificado de Israel ruiu e foi dividido em 2 reinos distintos, Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá após a divisão dos reinos. E neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Roboão de acordo com a Bíblia. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te ajudar a entender melhor quem foi Roboão e qual sua importância na história bíblica. O exato significado do nome Roboão é discutido entre os estudiosos, mas normalmente a posição mais aceita é a de que Roboão significa o povo se expande ou ele aumenta o povo. Você consegue perceber que, se isto estiver correto,
Curiosamente, o que ocorreu em seu governo em Israel foi exatamente contrário ao significado de seu nome, pois durante o seu tempo o povo foi dividido. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Esta informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos e que Roboão começou seu reinado apenas aos 41 anos de idade. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita que manteve um bom relacionamento com o rei Davi. Mas Roboão cresceu num ambiente familiar muito complicado. Seu pai foi o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de juntar muitas mulheres. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Além disso, com o tempo, Salomão desviou seu coração do Senhor e começou a cultuar os falsos deuses dos povos de suas esposas. Inclusive, Salomão chegou a construir um santuário a Milcom, o deus cultuado pelos amonitas, que era o povo da mãe de Roboão. Portanto, as práticas idólatras estiveram muito presentes na vida de Roboão. E assim como Salomão, Roboão também manteve um vasto harém. A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas, e foi pai de 28 filhos e 60 filhas. O texto bíblico registra os nomes de duas das esposas de Roboão, Maalate e Maacá, também conhecida como Micaía. Maalate pertencia à linhagem de Davi tanto por ascendência paterna quanto materna. E juntos, Roboão e Maalate foram pais de Jeús, Semarias e Zaão. Por outro lado, Maacá é citada como filha de Absalão e a mulher a quem Roboão mais amava. Os estudiosos discutem a identidade desse Absalão. Muitos acreditam que não se tratava do filho de Davi que tentou usurpar o trono de Israel, visto que a Bíblia menciona apenas Tamar como filha de Absalão. Outros acreditam que Maacá talvez fosse neta de Absalão, provavelmente através de Tamar. Seja como for, Roboão e Maacá foram os pais de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade e a segurança das regiões. E o filho preferido de Roboão foi Abias, que acabou sendo seu príncipe herdeiro. O reinado de Roboão foi marcado por desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou durante 17 anos, mas os estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado. Contudo, a maioria concorda que provavelmente ele governou de 931 a 914 a.C. A ascensão de Roboão ao trono de Israel ocorreu em um período muito turbulento. Havia um descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão, que incluíam, entre outras coisas, pesados impostos e trabalho forçado. Os israelitas demonstraram uma insatisfação insustentável, e isto culminou em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram um alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Porém, Roboão, influenciado por jovens conselheiros, respondeu às reivindicações do povo de forma desdenhosa, autoritária e provocativa. Na verdade, Roboão agiu como um maluco e ignorou os conselhos dos anciãos de Israel, decidindo aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas. Este foi um erro fatal, que resultou numa grande revolta que dividiu seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas à casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Porém, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina. Através do profeta Semaías, Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu que Roboão fizesse uma guerra civil contra as tribos do norte.
O texto bíblico diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o seu reinado. Mas parece que Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito e pelos filisteus do que pelo reino do norte. Então, durante o início de seu reinado, Roboão investiu na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente ao oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações não apenas proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Mas enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente a situação deteriorava-se. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo demonstraram lealdade ao Senhor. Inclusive, por causa dos desvios religiosos de Jeroboão no reino do norte, os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquele tempo. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram o Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. Então, rapidamente surgiram postes ídolos, altares e santuários onde se praticavam rituais pagãos. O texto bíblico diz que naquele tempo havia até mesmo prostitutos cultuais em Judá, e o povo fez todas as coisas abomináveis que caracterizavam os povos cananeus que Deus havia expulsado daquela terra. Portanto, a idolatria tornou-se predominante em Judá, e isso provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão seu maior desafio. A invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, e em parte foi uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. De qualquer forma, a ofensiva de Sisaque evidenciou a fragilidade política e econômica de Judá, e foi um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor em resposta à palavra divina que lhes veio por intermédio de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ter sido forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciou sua completa humilhação. A glória de um reino que impressionou a todos durante os dias de Salomão já havia se desvanecido. Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão realmente foi tumultuado, e seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos. Infelizmente, ele ficou marcado nas páginas bíblicas como um rei que fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Porém, pelo menos durante 2 vezes, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre o seu reino. Na verdade, embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado. Seu governo foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Portanto, a história de Roboão serve como um aviso a respeito da importância da sabedoria, da humildade e da fidelidade a Deus. E quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem foi Roboão na Bíblia. E se desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco, totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão.
As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem foi Roboão? E por que suas escolhas marcaram para sempre a história de Israel? Se você não sabe, Roboão foi o príncipe herdeiro de Israel, filho de Salomão e neto do rei Davi. Ele cresceu durante o auge do reino de Israel, quando seu pai impressionava todas as nações com sua sabedoria extraordinária e sua riqueza quase incalculável. Mas Roboão experimentou o completo oposto disso tudo. Ele viu toda a glória do reino de seu pai escapar de suas mãos. E depois dele, Israel jamais foi o mesmo. Sim, foi durante o reinado de Roboão que o reino unificado de Israel ruiu e foi dividido em 2 reinos distintos, Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá após a divisão dos reinos. E neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Roboão de acordo com a Bíblia. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te ajudar a entender melhor quem foi Roboão e qual sua importância na história bíblica. O exato significado do nome Roboão é discutido entre os estudiosos, mas normalmente a posição mais aceita é a de que Roboão significa o povo se expande ou ele aumenta o povo. Você consegue perceber que, se isto estiver correto, curiosamente o que ocorreu em seu governo em Israel foi exatamente contrário ao significado de seu nome, pois durante o seu tempo o povo foi dividido. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Esta informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos e que Roboão começou seu reinado apenas aos 41 anos de idade. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita que manteve um bom relacionamento com o rei Davi. Mas Roboão cresceu num ambiente familiar muito complicado. Seu pai foi o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de juntar muitas mulheres. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Além disso, com o tempo, Salomão desviou seu coração do Senhor e começou a cultuar os falsos deuses dos povos de suas esposas. Inclusive, Salomão chegou a construir um santuário a Milcom, o deus cultuado pelos amonitas, que era o povo da mãe de Roboão. Portanto, as práticas idólatras estiveram muito presentes na vida de Roboão. E assim como Salomão, Roboão também manteve um vasto harém. A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas, e foi pai de 28 filhos e 60 filhas. O texto bíblico registra os nomes de 2 das esposas de Roboão, Maalate e Maacá, também conhecida como Micaía. Maalate pertencia à linhagem de Davi tanto por ascendência paterna quanto materna. E juntos, Roboão e Maalate foram pais de Jeús, Semarias e Zaão. Por outro lado, Maacá é citada como filha de Absalão e a mulher a quem Roboão mais amava. Os estudiosos discutem a identidade desse Absalão. Muitos acreditam que não se tratava do filho de Davi que tentou usurpar o trono de Israel, visto que a Bíblia menciona apenas Tamar como filha de Absalão. Outros acreditam que Maacá talvez fosse neta de Absalão, provavelmente através de Tamar. Seja como for, Roboão e Maacá foram os pais de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade e a segurança das regiões. E o filho preferido de Roboão foi Abias, que acabou sendo seu príncipe herdeiro. O reinado de Roboão foi marcado por desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou durante 17 anos, mas os estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado.
Contudo, a maioria concorda que provavelmente ele governou de 931 a 914 a.C. A ascensão de Roboão ao trono de Israel ocorreu em um período muito turbulento. Havia um descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão, que incluíam, entre outras coisas, pesados impostos e trabalho forçado. Os israelitas demonstraram uma insatisfação insustentável, e isto culminou em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram o alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Porém, Roboão, influenciado por jovens conselheiros, respondeu às reivindicações do povo de forma desdenhosa, autoritária e provocativa. Na verdade, Roboão agiu como um maluco e ignorou os conselhos dos anciãos de Israel, decidindo aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas. Este foi um erro fatal, que resultou numa grande revolta que dividiu o seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas à casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Porém, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina. Através do profeta Semaías, Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu que Roboão fizesse uma guerra civil contra as tribos do norte. O texto bíblico diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o seu reinado. Mas parece que Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito e pelos filisteus do que pelo reino do norte. Então, durante o início de seu reinado, Roboão investiu na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente a oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações não apenas proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Mas enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente a situação deteriorava-se. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo demonstraram lealdade ao Senhor. Inclusive, por causa dos desvios religiosos de Jeroboão no Reino do Norte, os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquele tempo. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram o Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. Então, rapidamente surgiram postes ídolos, altares e santuários onde se praticavam rituais pagãos. O texto bíblico diz que naquele tempo havia até mesmo prostitutos cultuais em Judá, e o povo fez todas as coisas abomináveis que caracterizavam os povos cananeus que Deus havia expulsado daquela terra. Portanto, a idolatria tornou-se predominante em Judá, e isso provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão seu maior desafio. A invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, e em parte foi uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. De qualquer forma, a ofensiva de Sisaque evidenciou a fragilidade política e econômica de Judá, e foi um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor em resposta à palavra divina que lhes veio por intermédio de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ter sido forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito, substituindo-os por escudos de bronze,
evidenciou sua completa humilhação. A glória de um reino que impressionou a todos durante os dias de Salomão já havia se desvanecido. Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão realmente foi tumultuado, e seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos. Infelizmente, ele ficou marcado nas páginas bíblicas como um rei que fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Porém, pelo menos durante 2 vezes, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre o seu reino. Na verdade, embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado. Seu governo foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Portanto, a história de Roboão serve como um aviso a respeito da importância da sabedoria, da humildade e da fidelidade a Deus. E quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem foi Roboão na Bíblia. E se desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco, totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem foi Roboão? E por que suas escolhas marcaram para sempre a história de Israel? Se você não sabe, Roboão foi o príncipe herdeiro de Israel, filho de Salomão e neto do rei Davi. Ele cresceu durante o auge do reino de Israel, quando seu pai impressionava todas as nações com sua sabedoria extraordinária e sua riqueza quase incalculável. Mas Roboão experimentou o completo oposto disso tudo. Ele viu toda a glória do reino de seu pai escapar de suas mãos. E depois dele, Israel jamais foi o mesmo. Sim, foi durante o reinado de Roboão que o reino unificado de Israel ruiu e foi dividido em 2 reinos distintos, Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá após a divisão dos reinos. E neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Roboão de acordo com a Bíblia. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te ajudar a entender melhor quem foi Roboão e qual sua importância na história bíblica. O exato significado do nome Roboão é discutido entre os estudiosos, mas normalmente a posição mais aceita é a de que Roboão significa o povo se expande ou ele aumenta o povo. Você consegue perceber que, se isto estiver correto, curiosamente, o que ocorreu em seu governo em Israel foi exatamente contrário ao significado de seu nome, pois durante o seu tempo o povo foi dividido. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Esta informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos e que Roboão começou seu reinado apenas aos 41 anos de idade. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita que manteve um bom relacionamento com o rei Davi. Mas Roboão cresceu num ambiente familiar muito complicado. Seu pai foi o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de juntar muitas mulheres. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Além disso, com o tempo, Salomão desviou seu coração do Senhor e começou a cultuar os falsos deuses dos povos de suas esposas. Inclusive, Salomão chegou a construir um santuário a Milcom, o deus cultuado pelos amonitas, que era o povo da mãe de Roboão. Portanto, as práticas idólatras estiveram muito presentes na vida de Roboão. E assim como Salomão, Roboão também manteve um vasto harém.
A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas, e foi pai de 28 filhos e 60 filhas. O texto bíblico registra os nomes de duas das esposas de Roboão, Maalate e Maacá, também conhecida como Micaía. Maalate pertencia à linhagem de Davi tanto por ascendência paterna quanto materna. E juntos, Roboão e Maalate foram pais de Jeús, Semarias e Zaão. Por outro lado, Maacá é citada como filha de Absalão e a mulher a quem Roboão mais amava. Os estudiosos discutem a identidade desse Absalão. Muitos acreditam que não se tratava do filho de Davi que tentou usurpar o trono de Israel, visto que a Bíblia menciona apenas Tamar como filha de Absalão. Outros acreditam que Maacá talvez fosse neta de Absalão, provavelmente através de Tamar. Seja como for, Roboão e Maacá foram os pais de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade e a segurança das regiões. E o filho preferido de Roboão foi Abias, que acabou sendo seu príncipe herdeiro. O reinado de Roboão foi marcado por desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou durante 17 anos, mas os estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado. Contudo, a maioria concorda que provavelmente ele governou de 931 a 914 a.C. A ascensão de Roboão ao trono de Israel ocorreu em um período muito turbulento. Havia um descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão, que incluíam, entre outras coisas, pesados impostos e trabalho forçado. Os israelitas demonstraram uma insatisfação insustentável, e isto culminou em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram um alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Porém, Roboão, influenciado por jovens conselheiros, respondeu às reivindicações do povo de forma desdenhosa, autoritária e provocativa. Na verdade, Roboão agiu como um maluco e ignorou os conselhos dos anciãos de Israel, decidindo aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas. Este foi um erro fatal, que resultou numa grande revolta que dividiu seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas à casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Porém, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina. Através do profeta Semaías, Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu que Roboão fizesse uma guerra civil contra as tribos do norte. O texto bíblico diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o seu reinado. Mas parece que Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito e pelos filisteus do que pelo reino do norte. Então, durante o início de seu reinado, Roboão investiu na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente a oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações não apenas proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Mas enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente a situação deteriorava-se. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo demonstraram lealdade ao Senhor. Inclusive, por causa dos desvios religiosos de Jeroboão no reino do norte, os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquele tempo. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram o Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. Então, rapidamente surgiram postes ídolos, altares e santuários onde se praticavam rituais pagãos.
O texto bíblico diz que naquele tempo havia até mesmo prostitutos cultuais em Judá, e o povo fez todas as coisas abomináveis que caracterizavam os povos cananeus que Deus havia expulsado daquela terra. Portanto, a idolatria tornou-se predominante em Judá, e isso provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão seu maior desafio. A invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, e em parte foi uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. De qualquer forma, a ofensiva de Sisaque evidenciou a fragilidade política e econômica de Judá, e foi um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor em resposta à palavra divina que lhes veio por intermédio de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ter sido forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciou sua completa humilhação. A glória de um reino que impressionou a todos durante os dias de Salomão já havia se desvanecido. Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão realmente foi tumultuado, e seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos. Infelizmente, ele ficou marcado nas páginas bíblicas como um rei que fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Porém, pelo menos durante 2 vezes, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre o seu reino. Na verdade, embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado. Seu governo foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Portanto, a história de Roboão serve como um aviso a respeito da importância da sabedoria, da humildade e da fidelidade a Deus. E quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem foi Roboão na Bíblia. E se desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco, totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem foi Roboão? E por que suas escolhas marcaram para sempre a história de Israel? Se você não sabe, Roboão foi o príncipe herdeiro de Israel, filho de Salomão e neto do rei Davi. Ele cresceu durante o auge do reino de Israel, quando seu pai impressionava todas as nações com sua sabedoria extraordinária e sua riqueza quase incalculável. Mas Roboão experimentou o completo oposto disso tudo. Ele viu toda a glória do reino de seu pai escapar de suas mãos. E depois dele, Israel jamais foi o mesmo. Sim, foi durante o reinado de Roboão que o reino unificado de Israel ruiu e foi dividido em 2 reinos distintos: Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá após a divisão dos reinos. E neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Roboão de acordo com a Bíblia. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te ajudar a entender melhor quem foi Roboão e qual sua importância na história bíblica. O exato significado do nome Roboão é discutido entre os estudiosos, mas normalmente a posição mais aceita é a de que Roboão significa o povo se expande ou ele aumenta o povo. Você consegue perceber que, se isto estiver correto,
Curiosamente, o que ocorreu em seu governo em Israel foi exatamente contrário ao significado de seu nome, pois durante o seu tempo o povo foi dividido. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Esta informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos e que Roboão começou seu reinado apenas aos 41 anos de idade. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita que manteve um bom relacionamento com o rei Davi. Mas Roboão cresceu num ambiente familiar muito complicado. Seu pai foi o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de juntar muitas mulheres. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Além disso, com o tempo, Salomão desviou seu coração do Senhor e começou a cultuar os falsos deuses dos povos de suas esposas. Inclusive, Salomão chegou a construir um santuário a Milcom, o deus cultuado pelos amonitas, que era o povo da mãe de Roboão. Portanto, as práticas idólatras estiveram muito presentes na vida de Roboão. E assim como Salomão, Roboão também manteve um vasto harém. A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas, e foi pai de 28 filhos e 60 filhas. O texto bíblico registra os nomes de duas das esposas de Roboão, Maalate e Maacá, também conhecida como Micaía. Maalate pertencia à linhagem de Davi tanto por ascendência paterna quanto materna. E juntos, Roboão e Maalate foram pais de Jeús, Semarias e Zaão. Por outro lado, Maacá é citada como filha de Absalão e a mulher a quem Roboão mais amava. Os estudiosos discutem a identidade desse Absalão. Muitos acreditam que não se tratava do filho de Davi que tentou usurpar o trono de Israel, visto que a Bíblia menciona apenas Tamar como filha de Absalão. Outros acreditam que Maacá talvez fosse neta de Absalão, provavelmente através de Tamar. Seja como for, Roboão e Maacá foram os pais de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade e a segurança das regiões. E o filho preferido de Roboão foi Abias, que acabou sendo seu príncipe herdeiro. O reinado de Roboão foi marcado por desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou durante 17 anos, mas os estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado. Contudo, a maioria concorda que provavelmente ele governou de 931 a 914 a.C. A ascensão de Roboão ao trono de Israel ocorreu em um período muito turbulento. Havia um descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão, que incluíam, entre outras coisas, pesados impostos e trabalho forçado. Os israelitas demonstraram uma insatisfação insustentável, e isto culminou em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram um alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Porém, Roboão, influenciado por jovens conselheiros, respondeu às reivindicações do povo de forma desdenhosa, autoritária e provocativa. Na verdade, Roboão agiu como um maluco e ignorou os conselhos dos anciãos de Israel, decidindo aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas. Este foi um erro fatal, que resultou numa grande revolta que dividiu seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas à casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Porém, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina. Através do profeta Semaías, Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu que Roboão fizesse uma guerra civil contra as tribos do norte.
O texto bíblico diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o seu reinado. Mas parece que Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito e pelos filisteus do que pelo reino do norte. Então, durante o início de seu reinado, Roboão investiu na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente a oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações não apenas proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Mas enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente a situação deteriorava-se. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo demonstraram lealdade ao Senhor. Inclusive, por causa dos desvios religiosos de Jeroboão no reino do norte, os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquele tempo. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram o Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. Então, rapidamente surgiram postes ídolos, altares e santuários onde se praticavam rituais pagãos. O texto bíblico diz que naquele tempo havia até mesmo prostitutos cultuais em Judá, e o povo fez todas as coisas abomináveis que caracterizavam os povos cananeus que Deus havia expulsado daquela terra. Portanto, a idolatria tornou-se predominante em Judá, e isso provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão seu maior desafio. A invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, e em parte foi uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. De qualquer forma, a ofensiva de Sisaque evidenciou a fragilidade política e econômica de Judá, e foi um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor em resposta à palavra divina que lhes veio por intermédio de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ter sido forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciou sua completa humilhação. A glória de um reino que impressionou a todos durante os dias de Salomão já havia se desvanecido. Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão realmente foi tumultuado, e seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos. Infelizmente, ele ficou marcado nas páginas bíblicas como um rei que fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Porém, pelo menos durante 2 vezes, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre o seu reino. Na verdade, embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado. Seu governo foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Portanto, a história de Roboão serve como um aviso a respeito da importância da sabedoria, da humildade e da fidelidade a Deus. E quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem foi Roboão na Bíblia. E se desejar crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco, totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão.
As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.